gravação, né? Estamos sendo gravados. Sejam bem-vindos, né? Essa sala de hoje, né? Uma sala que foi preparada com bastante carinho, né? Pelo coletivo Meu Mundo Mais Verde. É uma proposta que a gente diferenciada, né? A gente trabalha muito esse tema de forma presencial, mas por conta dessa pandemia toda, a gente precisa trabalhar aí também de forma virtual e entender que apesar de que nós estejamos vivendo um momento ímpar, né? A gente vai precisar caminhar nesse pós-pandemia e essa realidade ela não mudou desde que iniciou, né, essa pandemia para cá, tá bom? Então, a gente vai conversar um pouco hoje aí sobre plano de encerramento dos lixões, né, e exigências que o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público têm cobrado dos municípios, né, de Pernambuco para este encerramento. Tá? Quando a gente fala em encerramento, a gente inclui dentro desse processo tanto a desativação do lixão quanto a sua posterior remediação, tá certo? Meu nome, para quem não me conhece, é Felipe Meirelles. Eu sou coordenador do coletivo Meu Mundo Mais Verde, né? Sou gestor ambiental de formação, tenho especialização... tá dando aqui para ver, ó. Tenho especialização em auditoria e perícia ambiental, que é a área que eu mais gosto de trabalhar, e estou atualmente fazendo mestrado em engenharia e tecnologia ambiental, certo? Pela Universidade del Atlântico, na Espanha, né? Um mestrado em rede, mas se Deus quiser, daqui a um ano eu vou ter que ir lá fazer a defesa. Mas vamos para frente. O pessoal está chegando atrasado. Então vamos lá, gente. Primeiro é importante que a gente comece a entender o que é um lixão, tá? A gente pode hoje ter várias definições, né, do que é um lixão, qual é a realidade que a gente tem dele. Mas o lixão, né, a grosso modo, vamos dizer assim, que é uma área de disposição final, né, de resíduos sólidos e de outros tipos de resíduos a céu aberto, sem qualquer planejamento ambiental, tá? Sem qualquer medida de segurança, nem para o meio ambiente, nem de saúde. Tá? Vocês podem ver aqui nessa foto que a gente está expondo. Aqui a gente tem, por exemplo, o descarte, muitas vezes é dos serviços urbanos, né? O serviço de coleta urbana, mas também dentro dos lixões existe muita disposição de resíduos que não são da coleta, ou seja, pessoas que têm atividade industrial ou comercial dentro do município não podem colocar esses resíduos dentro da coleta normal e mandam para dentro do lixão, tá? Levam clandestinamente para dentro do lixão. Então, gente, o que a gente encontra dentro do lixão geralmente são moradias temporárias ou moradias fixas, tá? Muita gente trabalhando com coleta desses resíduos, muitos deles sem EPIs, sem nenhum tipo de proteção, tá? A gente encontra crianças, né, geralmente com esses adultos, porque são crianças que não estão na escola, nem são crianças que muitas vezes estão desassistidas pelo CRAS, ou realmente que fugiram, que não estão na condução educacional, né? Ou os pais que não têm com quem deixar acabam levando eles. Muitas vezes eles tiram o seu próprio alimento dali, do que eles recolhem, né? Existem também bastante animais, geralmente são animais domésticos, que são dos catadores ou que são das pessoas que frequentam, e muitos materiais que são descartados que também são perigosos. Geralmente o lixão ele está colocado, né, em locais afastados dos centros urbanos, mas como eles não têm esse planejamento ambiental, geralmente eles estão perto de córregos, de cursos d'água, né, onde existe lixiviação de todo esse material que pode exatamente penetrar no solo, infiltrar e a gente ter aí um lençol freático atingido, tá? Então, gente, essa é a realidade que a gente tem, né? A gente mostrou na foto anterior, né, na animação anterior, o que seria um lixão. E aqui estão fotos recentes de alguns lixões que a gente visitou, certo? Podem ver que eles têm muito da realidade do que estava mostrando aquela outra ilustração. Aqui é quando o caminhão chega no lixão, tá? Pode ver que aqui a gente pode encontrar materiais de poda, né, produtos que poderiam ser reciclados, que se não tivessem, os catadores também não estariam aí, produtos que podem ser compostados, ou seja, aqui tem tudo que um município descarta
e que hoje está indo ao céu aberto, tá? Então, essa é a realidade nua e crua que a gente tem da ausência de uma gestão eficaz, tá bom? Então, vou dar um spoiler rapidão aí, né, sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Tá? A Política Nacional de Resíduos Sólidos ela foi instituída pela Lei 12.305. Tá? Ela é a gente precisa entender primeiro o que é uma política. Né? A política ela é um conjunto de princípios, de objetivos, de diretrizes e de proposições que elas norteiam exatamente alguns determinados assuntos. Por exemplo, a gente tem a Política Nacional de Educação, a gente tem a Política Nacional de Saúde, a gente tem a Política Nacional de Educação Ambiental, tem a Política Nacional de Saneamento Básico e tem também a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Tá? Dentro de uma política, dentro de uma lei bem construída, vale salientar que a Lei 12.305, ela é de 2010, mas ela passou muitos anos dentro do Congresso Nacional para ser aprovada e ser instituída. Por quê? Ela precisava de uma participação em massa de todos que poderiam contribuir ou que fossem diretamente afetados ou indiretamente afetados pelo que a lei iria passar a cobrar. Tá? Então, ela passou aí 10 anos ou até mais para poder se chegar a um denominador comum e em agosto de 2010 ela foi instituída. Tá? Então, gente, essa lei, como a maioria delas, ela tem alguns pontos que, na minha opinião, são pontos determinantes. Tá? Os primeiros são as definições. Tá? No artigo 3º, por exemplo, da lei, a gente tem as definições que vão exatamente nortear o entendimento de todo o conteúdo. Então, no artigo 3º, existem definições como o que é área órfã, só para dar uma clareza, por exemplo, no que é área órfã. Quem mora numa esquina sabe que muitas vezes as pessoas colocam o lixo, né, na esquina da sua casa, no seu muro, para a coleta de lixo passar. Então, aquilo ali é considerado uma área órfã, porque não teria um dono direto e a gente não saberia quem fez a disposição. Então, a gente tem a definição de áreas órfãs, a gente tem definição de área contaminada, a gente tem definição de reciclagem, responsabilidade compartilhada, que é um ponto muito importante da lei, compostagem, logística reversa, acordo setorial. Então, tudo isso está bem definido, bem estruturado no artigo 3º da lei, certo? Princípios, né, que estão dispostos no artigo 6º, ele fala sobre a prevenção e a presunção, né, a precaução, na realidade. Ela fala sobre o desenvolvimento sustentável, ela fala sobre cooperação mútua, tá certo? Nas diretrizes, no artigo 9º, a gente tem aí o principal entendimento, né, da lei, que é exatamente a redução desses resíduos. Então, a gente tem a não geração, a gente tem a redução, a gente tem a reutilização, a reciclagem e o tratamento, tá? E disposição final. A gente precisa entender duas coisas. Quando a gente fala sobre destinação final e disposição final, ou deposição final, a gente está falando de coisas totalmente diferentes. Quando a gente fala sobre destinação, a gente está falando para onde vai ser encaminhado aquele determinado resíduo. Destinação de recicláveis. Então, eu encaminho para cooperativas, para recicladores. Destinação de materiais orgânicos. A gente está destinando para compostagem. Destinação de rejeito, a gente está mandando para o aterro sanitário ou para o lixão. Quando a gente fala em disposição ou deposição, é onde a gente coloca. Então, quando a gente fala sobre destinação ambientalmente adequada ou ambientalmente correta, a gente está falando sobre destinação, como supor, para um aterro sanitário. Quando a gente está falando sobre deposição ou disposição final e ambientalmente adequada, a gente está falando sobre a colocação dos resíduos sobre o solo naquele determinado local. Normas e condicionantes, né, que estão presentes em toda a lei, né, na maioria dos seus artigos, e o que vai ser importante para a gente hoje são as proibições, tá bom? Quando a gente fala sobre proibições, gente, eu volto, né, à ilustração aqui do que a gente colocou, né, sobre a ilustração do lixão. As proibições elas estão previstas no artigo 47, certo? O artigo 47, ele ilustra, né, ele coloca tudo que a gente encontra de errado no lixão. Por exemplo, quando a gente fala sobre
a deposição, né, ou a disposição dos materiais coletados na limpeza urbana. Tá? Quando eu coloco ele no lixão, eu estou colocando ele num vazadouro, né, tecnicamente, usando o termo técnico, que é vazadouro, certo? Eu estou fazendo uma deposição, uma disposição ambientalmente equivocada, certo? Então, a lei traz essa proibição, né? Quando eu falo sobre pessoas andando sobre resíduos no local contaminado, eu estou falando sobre as proibições previstas no artigo 47. Quando eu falo sobre animais, sobre crianças, sobre moradia, seja ela fixa ou temporária, dentro de área contaminada, eu também estou falando de proibições da Lei 12.305, que é a Política Nacional de Resíduos. E aí a gente entra exatamente no ponto crucial, né, desse encontro nosso aqui, que é falar exatamente sobre as exigências que o Tribunal de Contas e que o Ministério Público de Pernambuco tem cobrado, né, dos municípios do Estado que ainda não estão fazendo a disposição final ambientalmente adequada nos aterros sanitários. Então, o que é que promoveu isso tudo, gente? O Tribunal de Contas, ele passou, né, já fiscalizava, mas quando se trata, por exemplo, de lixão, existe o ICMS ecológico, tá? O ICMS ecológico, ele dá ao município, né? Ele devolve ao município, dentro do seu ICMS normal, que é Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ele dá um percentual de até 25% de retorno, né? De acordo com o Wikipédia, o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação... O meu celular tá me dando um spoiler aqui. Então, quando a gente fala sobre ICMS ecológico, a gente está partindo de duas diretrizes. A primeira é o valor que é devolvido aos municípios com relação a resíduos sólidos, tá? Então, se você entrar lá no Tribunal de Contas e baixar a planilha de transferência de recursos de ICMS ecológico mensal, ele tem lá duas linhas de pagamento. A primeira é resíduos sólidos, quando você tem o seu lixão encerrado, e a segunda é exatamente unidade de conservação ou área de preservação ambiental, tá certo? Então, grava bem essas duas informações aí, que a gente vai precisar muito delas na hora de montar um quebra-cabeça, tá bom? Então, quando o município não encerra o seu lixão, ele está exatamente renunciando a recurso, tá? E quando ele não preserva o meio ambiente, ele também está renunciando a recurso. E renúncia de recurso é crime contra a administração pública, ou seja, o prefeito ou o município está deixando de receber um benefício que vai melhorar a situação dos seus munícipes por conta de um problema ambiental, tá bom? Então, foi o que o Tribunal de Contas e o Ministério Público fizeram. Eles acionaram o CPRH e eles fizeram uma visita técnica de reconhecimento da situação dos lixões nos municípios de Pernambuco. Eles foram em todos os municípios, né? Tanto o Tribunal de Contas quanto o Ministério Público, acompanhados do CPRH e do IBAMA, e fizeram uma vistoria, tá? Essa vistoria, ela promoveu, né, a produção de um relatório técnico, ela constatou, né, as não conformidades que estavam acontecendo com relação à política, que não são de hoje, nem são de 2010, nem são de 2008, tá bom? Aplicação de multas graves para os lixões que tinham operações mais contundentes, por exemplo, queimas frequentes, muita gente dentro do lixão, animais se alimentando, certo? E fez uma concessão. Ele notificou, né, para o encerramento. Dessa vez, ele fez uma constatação em loco. Antigamente eram denúncias que eles recebiam, eles iam até lá e muitas vezes o negócio estava maquiado. Dessa vez, ele foi até lá, levantou todos os dados, produziu um relatório, né? Na produção desse relatório, ele concedeu um prazo de 120 dias, amigavelmente, para todos os municípios que tinham seus lixões abertos ainda, né? Para que eles apresentassem um plano de encerramento, certo? Esse plano de encerramento, gente, ele foi, vamos dizer assim, não tem nada de mirabolante nisso,
mas ele foi um tiro no pé de muito município e de muita prefeitura que não estava cumprindo exatamente as suas obrigações, tá? Então, o que foi que o Tribunal de Contas e o Ministério Público fez? Ele começou a juntar as peças, certo? Quando eu dei esse spoiler simples, aí rapidão, sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, exatamente para que a gente possa entender de que aquelas diretrizes, aquelas normas, toda aquela jurisprudência, né, que já estava, né, habituada ali dentro daquela política e que toda a prefeitura conhece, a gente não estava conseguindo transgredir exatamente a solução daqueles problemas, certo? E aí, o que acontece? Quando o Tribunal de Contas e o Ministério Público começou a cobrar as coisas em cima da política, existia uma desculpa por parte das prefeituras de que estava tramitando no Congresso um adiamento dos prazos, né, para quem já trabalha com resíduos sólidos há um tempo. De 2014 para cá, a maioria dos municípios assinaram um termo de compromisso ambiental, né, não é um TAC, não é um termo de ajustamento de conduta, é um termo de compromisso ambiental, um TCA, tá certo? Para solucionar exatamente o problema dos lixões. Então, ele começou a juntar as peças desse quebra-cabeça, tá? Então, o que aconteceu? Eles pegaram a Política Nacional de Resíduos, com todas aquelas definições, com todas aquelas normas, com todos aqueles princípios, com todas aquelas diretrizes, e seguraram eles num determinado ponto, tá? Ponto. Eles foram para a Lei de Crimes Ambientais, certo? Quando a gente fala... Gente, Estevam, dá um stop aí no teu... Câmera, ação. Beleza. Então, quando eles partiram para a análise da Lei de Crimes Ambientais, lembrando que a Política Nacional de Resíduos Sólidos também alterou algumas partes da Lei de Crimes Ambientais, certo? Eles começaram a verificar exatamente o artigo 54 da lei. O que é que diz o artigo 54 da lei, da Lei de Crimes Ambientais? Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana ou que provoquem a mortalidade de animais ou de destruição significativa da flora. Pena de reclusão de 1 a 4 anos, certo? E a lei ainda vai um pouco mais. No parágrafo 2º, ela fala sobre o seguinte: incorrer sobre lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou óleo ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas na lei ou regulamento, reclusão de 1 a 5 anos. Tá? Então, quando ele faz essa menção na lei de crimes ambientais, a lei ou regulamento, ele se reporta à lei exatamente de resíduos sólidos. Até aí, esse quebra-cabeça está simples, tá? Mas aí o bicho pega agora. Vê bem, as alegações dos municípios é que os lixões já existiam, né, nas gestões anteriores. Mas concordo com o prefeito, concordo com o procurador do município, certo? Que isso já foram crimes ambientais feitos em outrora. Mas agora eu tenho um relatório técnico e atualizado da situação. Ou seja, a atual gestão continua colocando os resíduos sólidos, né, recolhidos da cidade no lixão. Então, ele não só está incorrendo num crime atual, como ele está perpetuando crimes ambientais de antigamente. Então, o Ministério Público começou a cobrar dele a responsabilidade individual, tá certo? Dessa disposição final em lixão, certo? Foi que fez outra alegação do município. O município não tem recursos para arcar com essa logística de retirar, de fazer a coleta no seu município e mandar, por exemplo, um aterro sanitário, certo? Que fica aí a recomendação do Ministério Público é que você tenha, no máximo, 64 quilômetros da sede do município, certo? E aí, o que acontece? Quando você... Lembra que eu falei sobre o ICMS ecológico?
Quando você não encerra o seu lixão, você está incorrendo numa lei de renúncia de recurso público, tá certo? Então, o município, ele até pode não ter como arcar com essa despesa agora, mas se ele se apertar um pouco, se ele fizer um encerramento do lixão, dentro de um ano ele vai passar a receber sobre os resíduos, sobre o ICMS ecológico com relação aos resíduos. Então, o Ministério Público apertou, né, a questão do encerramento dos lixões por essas duas vertentes. A primeira, por incorrer, exatamente deixar de receber recurso público, né, se negar a receber esse recurso, renúncia de recurso, e a segunda, pela Lei de Crimes Ambientais, que é a disposição, né, o lançamento de resíduos em locais que causam ou que podem causar prejuízo à saúde. Quando ele faz essa menção de que causam ou podem causar, ele fala exatamente sobre a questão que a gente colocou anteriormente. Por exemplo, quando a gente faz a disposição em um local, a maioria dos lixões, ou ele fica em encosta, ou ele fica em local elevado. Tá? Vamos dar uma carreirinha aqui. Então, lixiviação pode contaminar os lençóis freáticos, contaminação do solo, certo? Contaminação do solo, e a gente tem outros tipos de contaminação também, certo? E aí, gente, qual é a estratégia, né? O encerramento desses lixões. Qual a estratégia que deve ser utilizada? Encerrar um lixão não tem dificuldade, não. Tá? O que precisa é boa vontade do poder público. Então, procurar inicialmente um aterro sanitário é o primeiro passo para você encerrar ou excluir exatamente a disposição ambientalmente inadequada, né? Vamos dizer assim. Conhecer a produção mensal, né, dos resíduos da sua cidade ou do local que você está fazendo o trabalho, certo? Ninguém vai conseguir fazer isso sem ter plano de resíduos. E outra, quem faz plano de resíduo, obrigatoriamente tem que fazer gravimetria, certo? E tem que fazer a taxa, né? Calcular a taxa de geração. Eu tenho pego alguns planos de resíduos intermunicipais, estaduais e consorciais, onde o cara pega um dado de 2012 e aplica agora para atividade, tá certo? Deixa eu ver aqui. Vai colocando aí, Ivan. Tá bom, gente? Então, tem que fazer gravimetria, tem que calcular a taxa de geração, tem que calcular o teu painel de resíduo para saber quanto você vai gastar quando for mandar para aterro sanitário, tá? Levantar esse custo de transbordo, que é exatamente da tua cidade até o aterro sanitário, ou se você vai fazer, ou se você vai contratar alguém para fazer. E a partir dessas iniciativas básicas, você vai partir para o encerramento. Claro que você, para partir para o encerramento, você não vai simplesmente chegar lá e dizer a partir de agora está tudo fechado, porque você tem pessoas trabalhando lá dentro, você tem catadores que precisam ser assegurados, você precisa cercar o local, você precisa recobrir com superfície argilosa, você precisa manter uma vigilância lá, porque mesmo que você encerre, vai ter aquelas pessoas que vão continuar levando material para lá. Nos últimos lixões que a gente visitou, né, eu e o Rodrigo, durante a entrega das cestas, a gente viu lá várias cabeças de animais, né, que foram abatidos, né, animais mortos, e por aí vai. Tá bom, gente? Então, esse aqui é um mapa, tá? A gente já está encerrando aí. Esse aqui é um mapa onde a gente traz, né, a fonte é o CPRH, ele foi publicado em janeiro de 2020. Depois que o Tribunal de Contas, em julho de 2019, começou a fazer as visitas, começou a dar o prazo de 120 dias para os municípios se adequarem à política e livrarem os seus prefeitos, por exemplo, de crimes ambientais. Porque se esse prazo vencer e você não apresentar as soluções, nem apresentar o plano de encerramento, o Ministério Público vai abrir um pique, não é contra o município, não, é contra o prefeito. Tá? O que é um pique? Procedimento de investigação criminal. Esse procedimento de investigação criminal, se o prefeito, por exemplo, for fazer a sua reeleição, for se candidatar, se estiver aberto, ele é impedido automaticamente de se candidatar, certo? E todos os crimes que são relacionados a resíduos sólidos no município, eles são colocados nas costas do prefeito.
Antes, quem levava a multa era o município pagava e estava tudo certo. Hoje, ele passou a não mais cobrar apenas a multa, né, administrativa, mas passou a cobrar também a multa penal, tá bom? Então, de acordo com o mapa, a gente tem hoje aí em dados atualizados, de janeiro de 2020, né, mais de 50%, graças a Deus, né, e graças ao Ministério Público e ao TCE, de mais de 50% dos municípios pernambucanos hoje fazendo a disposição ambientalmente adequada em aterros sanitários. Tá? Rapidamente, a legenda aqui, ó, todos esses triângulos amarelos são locais onde existem aterros sanitários, sejam eles públicos, consorciados, compartilhados ou municipais, tá? Os verdinhos são municípios que estão fazendo a destinação final adequada, né? Estão mandando para os aterros, e os vermelhos, infelizmente ainda, os municípios que estão mandando isso para seus lixões. Tá bom, gente? Eu vou interromper aqui o compartilhamento, a gente tem ainda alguns minutos aí, né, para saber se vocês querem fazer alguma pergunta, se alguém ficou com alguma dúvida, se quer trazer alguma realidade sua, né, que queira compartilhar aí com a gente, podem abrir seus microfones e fiquem à vontade. Aula, Roberta, Rodrigo, Ivan, Cláudio Filho, Ana Karine. Felipe, Oi. eu tenho um questionamento. Eu fiquei assim, eu estou me inteirando desse assunto agora, mas eu fiquei sabendo que tem municípios que levam o seu lixo para um outro município e colocam no lixão desse outro município, certo? E aí, com quem fica a responsabilidade? Então, a responsabilidade compartilhada, ela é tanto do gerador, quanto de quem consome, de quem descarta e de quem faz a disposição, tá? Então, se eu não consigo encontrar, por exemplo, crime em quem está gerando, quem está recebendo essa geração pode ser diretamente responsabilizado, certo? Paulista, por exemplo, ele encerrou o lixão deles na Miroeira, já tem um tempo. Depois essa célula virou um aterro controlado, né, um aterro sanitário. Depois chegou a sua vida final, né, e ela foi extinta. Só que lá ficou funcionando aí, dá um transbordo. Então, o município todo fazia coleta, levava para lá, né? Quando chegasse lá, tinha uma cooperativa, fazia a retirada desses recicláveis num calçadão, depois vinha um trator, jogava para um outro caminhão que levava para o CTR de Igaraçu, certo? Essa operação ela foi também cancelada. Olinda também mandava diretamente para lá, para que eles pudessem fazer essa triagem. De lá, existia uma operação. Tinha uma empresa lá que era contratada por uma PPP, né, que sofreu algumas intervenções da Justiça. Eu não sei como é que está funcionando hoje, né? Era bom que tivesse alguém da prefeitura aqui nessa sala para poder esclarecer isso para a gente. Mas, por exemplo, respondendo a sua pergunta, se o município 1 joga para o município 2 e o município 2 não toma uma providência com relação ao município 1, a responsabilidade de cobrança, né, em termos jurídicos, vai ficar com o passivo ambiental do município 2. Mais alguém? Temos 2.17. Ivan? Eu, Felipe. Tá escutando? Estou sim. A gente vai chegar em algum momento dessa nossa vida sem existir a necessidade de aterro sanitário? Eu acredito que não. Sinceramente, não. Porque a gente tem outros descartes, né, de outros tipos de resíduo que, infelizmente, não tem como ser aproveitado, né? Papel higiênico, material contaminante, por exemplo, as buchas, né, de limpeza de óleo de carro. Então, esses materiais que deveriam estar seguindo para o aterro sanitário, eles estão sendo colocados no lixão ou com todos os tipos de materiais. Existem algumas tecnologias, eu participei, inclusive, conhecendo algumas delas, que são a incineração, né, a geração de energia por
queima, né, de resíduos, né, geração de dioxina e por aí vai, que seria uma opção. Agora, seria uma opção desde que a gente encaminhasse só e exclusivamente só esse tipo de material, que eles chamam de pirólise, né, para poder fazer a queima por pirólise, desse tipo de material. Então, pode ser, sim, que a gente consiga, nessa vida, ver as pessoas com um pouco mais de consciência retirando tudo que não precisa ir para o lixo e queimando para gerar energia, só o que tem que ir para o lixo. Mas eu acredito que eu não viverei para ver isso. Mas tudo tem que começar da população, né? É um processo em cadeia, né? A gente tem que começar da população até o momento do descarte, né? Exato. Eu vejo porque não é só uma questão governamental, né? Exato. Eu vejo que as políticas públicas hoje, elas têm uma dificuldade grande em andar ou montar